Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. O tema de hoje é os setores da economia. Então, vamos lá. Os conteúdos que abordaremos hoje sobre os setores da economia é a sua subdivisão em quatro setores: primário, secundário, terciário e quaternário. Em seguida, vamos falar sobre a interdependência desses setores, a dependência que um tem do outro. E, por último, vamos falar como está distribuída a população em relação a esses setores da economia. Então, os setores da economia inicialmente foram subdivididos em três, de acordo com os estudos de Colin Clark, um economista. Ele adotou essa subdivisão de acordo com o modo de produção, com o produto obtido e de acordo também com a matéria-prima, com o recurso utilizado para a confecção de determinado produto. Então, ele determinou três setores: o primário, o secundário e o terciário. Só que sabemos que vivemos numa sociedade bastante dinâmica, que utilizou, de uns tempos de décadas para cá, né, o intenso uso de tecnologia no seu modo de produção e fez surgir um novo setor que a gente chama de quaternário. Tem muitas literaturas que ainda não abordam esse setor. A maioria aborda somente esses três: primário, secundário e terciário. Vamos ver então sobre o que fala esses quatro setores. O setor primário é o setor principal da economia, é aquele onde se extrai produtos da natureza, diretamente da natureza. É o setor mais antigo, pois a atividade da agricultura e da pecuária, da pesca é bastante antigo, então é o setor mais antigo que temos, porém é o mais importante. Sem ele, os outros setores não existiriam. Tá? Fornece a matéria-prima para a indústria, porém é o setor com menos valor agregado, onde a economia é menos forte. Aquele país que sua importância está no primeiro setor, teoricamente, aquele país é um país subdesenvolvido. Aquele país que investe maciçamente no segundo, terceiro e quarto setor são economias de países desenvolvidos, porque é de produtos com maior valor agregado, utiliza bastante tecnologia. Então, o setor primário é de exploração dos recursos da natureza. A matéria-prima vai para a indústria depois para ser transformada, né, e ganhar valor naquele produto. Porém, é um setor bastante vulnerável a quê? A condições climáticas, a condições de clima, de tempo, de vento, de sol, tá? Então, é um setor bastante vulnerável. Quais são as atividades que estão incluídas nesse setor? As atividades da agricultura, da pecuária e do extrativismo. A agricultura nada mais é que o plantio de cultivo de plantas. A pecuária, a criação de animais. E o extrativismo, nós subdividimos em três: em extrativismo animal, vegetal e mineral. Mas aí tem uma confusão, alguns alunos fazem muito essa confusão, né? Extrativismo vegetal não poderia ser também agricultura? O extrativismo animal não seria mesmo a pecuária? Não. Por qual motivo? Pela inserção do homem na importância dessas duas atividades aqui. A agricultura e a pecuária, o homem pratica essas atividades, ele é responsável por produzir aquele alimento. Ele coloca as mudas, ele coloca as sementes, ele trata os animais. Já no extrativismo, a natureza já dá aquele produto. O homem não participa da confecção, da criação, da produção daquele produto. Vamos ver aqui, então, como é que está distribuído o extrativismo. Extrativismo são três: o vegetal, que é oriundo de origem das plantas, animal e mineral. Extrativismo animal, a pesca, a caça. Extrativismo vegetal e o mineral pode ser de petróleo, é extrativismo mineral. Quando eu extraio ferro da natureza, bauxita, manganês e outros minérios, eu estou praticando extrativismo vegetal. O setor secundário é o setor que ganhou força principalmente na Revolução Industrial, quando as indústrias e as fábricas surgiram. Essas indústrias e fábricas estão localizadas principalmente no espaço urbano, ao contrário do setor primário, onde a agricultura, pecuária e extrativismo estão localizadas principalmente no espaço rural. Tá? É um setor de grande valor agregado, ao contrário da agricultura, pois utiliza máquinas, insumos para
produção maciça, né, que gera bastante lucro. E também é um setor que, além de indústrias e fábricas, engloba também a construção civil e a geração de energia. Então, o setor secundário é o responsável por transformar aquela matéria-prima que vem do setor primário em produto industrializado. A matéria-prima de baixo valor agregado e o produto industrializado de alto valor agregado. Aqui temos 3 exemplos de indústrias: a indústria automobilística, a indústria alimentícia e o ramo da construção civil, que também é setor secundário. O setor secundário ainda se subdivide. As indústrias, elas são divididas de acordo com o seu modo de produção e o produto a ser produzido. Pode ser indústrias de base, aquelas indústrias que a gente chama também de indústria de base, indústrias pesadas. Quais seriam elas? As indústrias mineradoras, madeireira, petrolífera, metalúrgica, ou seja, ela não oferece ainda aquele produto para ser consumido. Tá? Ela fornece produto que vai servir para outra indústria. Por exemplo, a indústria de petróleo. O petróleo, quando vem da natureza, ele não vem pronto para uso, ele precisa passar por um refino. E esse refino é feito nas indústrias petrolíferas, que são indústrias de base. Por exemplo, a Petrobras. Temos também as indústrias de bens intermediários ou de produção. São aquelas indústrias também que fornecem ferramentas, máquinas, insumos para outras indústrias. Aquelas que produzem papel e celulose, produtos químicos, borracha, plástico, componentes elétricos e eletrônicos, assim como ferramentas e máquinas. Por último, são as indústrias de bens de consumo. Aquela que, depois de elaborado o seu produto, vem direto para o consumidor. Indústria alimentícia, farmacêutica, automobilística, tá? É direto para o mercado consumidor. Ainda, essas indústrias de bens de consumo podem ser divididas em 2, de acordo com o seu consumo, se é de longo ou curto prazo. Duráveis, aquele produto que leva um longo prazo para ser utilizado. E não duráveis, aquele de breve prazo mais curto para ser utilizado, como de alimentos, têxteis, que é de tecidos, farmacêutica, cosmético, entre outros. E as indústrias do ramo de bens de consumo duráveis, como de automóveis, móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. O setor terciário nada mais é aquele setor que agrega o comércio e os serviços. Comércio, nós sabemos que é aquele local onde aquele produto que foi feito pela indústria, né, que se tornou um produto industrializado, vai para ser comercializado. E o setor de serviços também, ele não elabora um produto. Na verdade, o produto deles nós chamamos de produtos imateriais, se oferece algum tipo de serviço para a população. Exemplo, cabeleireira, ela está no setor terciário e oferece um tipo de serviço. A professora, ela está no setor terciário e oferece também um tipo de serviço. O advogado, o dentista, dentre outros. Então, o setor terciário engloba o comércio e os serviços e são produtos não materiais em que pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. As pessoas que fazem parte desses setores que movimentam a economia de país, nós chamamos de população economicamente ativa, ou seja, a PEA. São aquelas pessoas jovens e adultas que estão em idade de produzir, de trabalhar. Tá? E o setor quaternário é aquele setor mais novo que engloba aquelas atividades humanas relacionadas a novas tecnologias, elaboração de vacinas, robótica, cibernética, informática, e utiliza de mão de obra altamente qualificada. Aqui são 2 exemplos de atividades do ramo do setor quaternário, robótica, e aqui a pesquisa. E qual é a dependência que um setor tem de outro? A agricultura, o primeiro setor, ela oferece a matéria-prima necessária para a indústria transforma esse produto para que ela seja
comercializada, ela venha direto para o mercado consumidor por comércio. Então, os setores da economia, um dependem do outro, mas não só a agricultura, a indústria depende da agricultura, tem um movimento inverso também. De que maneira a agricultura depende da indústria? A indústria, hoje em dia, faz ferramentas, máquinas que são intensamente utilizadas na agricultura. O comércio comercializa sementes, mudas, que podem ser usadas também na agricultura. Aqui eu vou mostrar um gráfico para vocês de como estão distribuídas as pessoas em relação aos setores da economia. Antes desse intenso uso de máquinas e de tecnologia para produzir, o setor primário agregava muitas pessoas nesse setor de produção agrícola, pecuária. No entanto, com o passar dos anos, o setor primário foi perdendo a mão de obra. Essa mão de obra foi sendo substituída por máquinas, né? E com o passar do tempo, o setor terciário, que antes era de 19,8% das pessoas que estavam trabalhando nesse setor, passou para 64,5% da população. A maioria dos países do mundo, o setor terciário é onde agrega mais a população economicamente ativa. Dito isso, espero que vocês tenham compreendido e para reforçar mais o conteúdo, temos essa atividade online que vocês podem acessar através do link ou desse QR Code aqui. Bons estudos e até a próxima aula.